você abrir comigo a palavra do Senhor, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, palavra bem conhecida, a partir do versículo 1. Aleluia! No capítulo 37, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus! Deus céu, Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército tão grande em extremo. Amém? Aleluia. Pode se assentar. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje tive a oportunidade de conversar bastante com Deus no meu trabalho. Final de semana lá é tranquilo, então deu para estar meditando nessa palavra. O Senhor falou forte no meu coração. Quando eu li esta palavra, eu comecei a orar e a conversar com o nosso Deus. E Deus falou para mim no meu coração que muitas das vezes, assim que Ele fez com Ezequiel, em uma visão, Ele toma Ezequiel pela mão e leva até um vale de ossos secos. Assim, muitas das vezes, Deus faz conosco. E nós também, assim como Ezequiel, não esperava que isso fosse acontecer. E o Ezequiel não orou a Deus, não pediu para Deus para ir para esse vale. Assim como eu e você não pedimos para ir para o vale, mas ao contrário, nós oramos para que Deus nos tire do vale. Nós pedimos a Deus para que Deus nos tire do vale. Então, o profeta Ezequiel estava ali, e Deus o toma numa visão, pega ele e leva ele até este vale de ossos secos. Veja bem, Deus pega agora o profeta Ezequiel e leva esse profeta para um vale de ossos secos, aonde só tinha ossos, e espalharam esses ossos. Deus leva ele para um lugar, irmãos, em que qualquer um de nós que estamos aqui não queria ir para esse lugar. Até mesmo Ezequiel não queria ir.
mas Deus queria mostrar algo para Ezequiel nesse vale. Deus queria que Ezequiel, o profeta Ezequiel, visse algo nesse vale. Deus queria mostrar, aleluia, para o profeta Ezequiel que tinha algo errado neste vale, e Ezequiel precisava ver o que estava de errado. E esse vale de ossos secos representa a casa de Israel, o povo de Israel espiritualmente. Deus queria mostrar para o profeta Ezequiel como o povo de Israel estava espiritualmente naquele tempo. Aleluia! Ou seja, muitas das vezes nós vamos para o vale, Deus vai nos levar para o vale e vai nos mostrar como que estão as coisas, não estão do agrado de Deus, e muitas vezes Deus vai nos mostrar, aleluia, Ele vai nos levar para nos mostrar como que está a nossa vida, como que está a nossa família, como que está o povo dessa terra. Ele quer nos mostrar algo nesse vale. Veja bem, Deus leva Ezequiel para o vale numa visão. Não era para Ezequiel morrer no vale, não era para Ezequiel ficar prostrado nesse vale, mas era para Ezequiel aprender uma lição com Deus no vale. Aleluia! Quando agora Deus leva o profeta Ezequiel para o vale, o profeta Ezequiel ele não consegue ver mais Deus, ele já não vê mais a mão de Deus. A única coisa que o profeta Ezequiel consegue ver de Deus é escutar a voz de Deus. Ou seja, muitas das vezes Deus vai nos levar para o vale. Você não vai ver muitas das vezes a mão do teu irmão, você não vai ver a ajuda do homem, você não vai ter a ajuda da terra, você muitas das vezes vai olhar e não vai ver nada, você não vai conseguir contemplar nada de bom, mas a única coisa que Deus quer que você contempla é a voz de Deus. O profeta Ezequiel estava no vale agora. A única coisa que ele estava vendo era um monte de ossos espalhados. Era uma cena triste, era uma cena de terror, era uma cena desagradável. Porque nós imagina você ser transportado ou sonhar ou numa visão, se deparar de repente num vale desse, cheio de ossos espalhados, grande para um lado, o braço para o outro lado, o pé para um lado, tudo lado você vê esqueleto quebrado para todo lado, repartido cada um para o seu lado. Isso é desagradável. Quem sabe eu e você, se nós quisesse ter uma visão de Deus, quisesse ser transportado por Deus para algum lugar, com certeza nós íamos pedir por um lugar muito bonito, uma paisagem linda. Quem sabe Ezequiel também queria ser transportado assim, mas Deus preferiu levar ele para o vale. Deus com as suas mãos leva ele para o vale ali numa visão. Ou seja, muitas das vezes Deus vai nos levar para um vale. Muitas das vezes Deus vai nos levar para um deserto. Muitas das vezes Deus vai permitir que o deserto chegue na nossa vida, que o vale chegue na nossa vida, para nós ver o que está acontecendo, para nós analisar o que estamos fazendo. Então, agora Ezequiel está no vale, está vendo um monte de ossos, não está vendo nada colorido, não está vendo nada agradável aos seus olhos. É assim muitas vezes na minha vida e na sua vida. Quando nós estamos no vale, nós não vemos porta aberta, não vemos nem por onde a porta se abrir. Quando nós estamos no vale da enfermidade, muitas vezes nós não vemos a cura, não vemos nem a solução para a cura. Quando nós estamos muitas vezes no vale da depressão, no vale da ansiedade, nós ficamos desesperados, não vemos o remédio, tentamos socorro em todos os lados, não conseguimos resposta para aquela ansiedade, para aquela depressão, não conseguimos achar o socorro. Muitas das vezes, quando nós estamos no vale da nossa casa, da nossa família, não vem ninguém para nos ajudar, não vem ninguém para oferecer um socorro, não vem ninguém para oferecer uma ajuda. Aleluia! E muitas vezes você vai olhar para todos os lados e você não vai encontrar solução. O profeta Ezequiel estava assim olhando. Quem sabe
perguntando: Senhor, por que o Senhor me trouxe para esse lugar? Eu não pedi para vir para o vale. Quem sabe você está na mesma situação de Ezequiel. Você está dizendo: Senhor, por que eu estou passando por esse vale? Senhor, por que eu estou passando por essa situação da minha casa? Por que eu estou passando desse deserto da minha família? Senhor, eu não pedi para passar por isso. Mas Deus leva o profeta Ezequiel para o vale. Mas Deus fica falando com Ezequiel no vale. Aleluia. Sabe o que Deus falou no meu coração? Sabe aonde mais você vai ouvir a voz de Deus? É no vale. Sabe aonde mais você vai conseguir ouvir a palavra de Deus? Sabe aonde mais você vai dar valor para a voz de Deus? É no vale. Aleluia. Sabe aonde você fica mais sensível para ouvir a voz do Senhor? É no vale. Talvez você está no vale, você está chorando no vale, você está no estreito no vale, mas você está ouvindo a voz de Deus. Mas você está ouvindo a voz de Deus. O profeta Ezequiel estava no vale, estava num lugar horrível, estava num lugar triste, num lugar desagradável, mas ele estava ouvindo a voz de Deus. E a Bíblia diz que ele olha e vê os ossos secos, e Deus olha para ele agora e faz uma pergunta: meu servo, poderão esses ossos reviver? A mesma pergunta que Deus faz para o profeta Ezequiel, Ele faz para mim e para você quando nós estamos no deserto. Aleluia. Quando nós estamos no vale. Eu não sei qual é o vale que você está nessa noite. Eu não sei qual é o vale que você está enfrentando, mas da mesma maneira que Ele fez a pergunta para Ezequiel, Ele está perguntando para você: olha, poderá mudar essa situação sua? Pode essa porta que está trancada se abrir? Pode essa enfermidade que o médico disse que não tem cura, ela ir embora? Pode essa família que está desestruturada ser restaurada nessa noite? Pode esse jovem que está nas drogas, no tráfico, ser liberto? O Senhor está te perguntando nessa noite. A resposta de Ezequiel foi essa: ah, Senhor, tu sabes. Só o Senhor que sabe. Sabe por que ele falou isso? Porque a pergunta que Deus fez para ele, se aqueles ossos poderiam se reviver, ele não poderia responder por ele mesmo, porque era algo impossível acontecer. Então ele está dizendo assim: olha, Deus, olha, Senhor, essa pergunta é difícil, mas isso que o Senhor está me perguntando é algo impossível para acontecer. Então, se é impossível, só o Senhor sabe. Aleluia, você está entendendo? Algo que é impossível para mim, algo que é impossível para você, para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível. Talvez você está dizendo: é impossível a minha situação mudar. É impossível a minha família mudar. É impossível o meu filho vir para a igreja. É impossível a minha esposa se converter, o meu filho se converter, o meu esposo se converter. É impossível eles voltar para a casa do Senhor. É impossível acontecer algo na minha família. É impossível. Aí Deus está dizendo para você: poderão mudar a sua situação? Meu Deus. Aí você vai dizer: Senhor, para mim é impossível, mas para o Senhor, em Lucas capítulo 1, versículo 17, vai dizer: nada é impossível para Deus. Ou seja qual for o vale que você está passando, seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, você vai dizer: Senhor, a minha parte eu faço, mas a do Senhor, aleluia, é o Senhor que faz. Senhor, aquilo que é possível, Ezequiel estava dizendo mais ou menos assim para Deus: aquilo que é possível, Senhor, eu sei que eu posso fazer, mas para esses ossos reviver, é só o Senhor que pode fazer. Aí Deus olha para o profeta Ezequiel e diz o quê?
Então profetiza esse vale, Ezequiel. Deus está dizendo nessa noite da mesma forma que ele diz para Ezequiel. Profetizar, ele está dizendo para mim e para você nessa noite. Profetiza nesse vale, irmão. Profetiza nesse vale, Israel. Profetiza, se está fechada a porta, profetiza que a porta vai abrir essa semana. Se você está enfermo, profetiza que a cura vai chegar. Se a sua casa está uma bagunça, se cada um está para um lado, espalhado para lá e para cá, profetiza a restauração nessa noite. Profetiza a bênção na sua casa. Profetiza, é onde que você profetizar. Tem hora, irmãos, que nós vamos estar no vale e Deus vai falar: profetiza a mudança. É hora de você profetizar, você tem que acreditar. Profetiza que vai mudar o cativeiro. Profetiza que as bênçãos vão chegar. Profetiza que as almas vão vir. Profetiza que o teu filho vai se converter. Profetiza nessa noite que o milagre vai acontecer na tua vida. Tem hora, irmãos, que você vai ter que usar a fé no Pai. Tem hora que você vai ter que mostrar que você não tem Deus de verdade. Porque no vale você tem que profetizar. Porque no deserto você tem que profetizar. No deserto você tem que usar a sua confiança em Deus. No deserto você tem que usar a sua fé em Deus. Glória a Deus, aleluia. Está tudo dando errado, está tudo acontecendo ao contrário. Mas você está dizendo: eu creio que Deus vai mudar a situação. Está tudo de boa na cabeça, mas você vai ter que dizer assim: eu acredito que Deus vai me tirar dessa. Eu acredito que Deus está me vendo nesse vale. Eu acredito que Deus está vendo a minha situação. Eu acredito que Deus está vendo a minha família. Eu acredito que Deus está vendo o meu filho nessa situação. E eu creio que Deus vai tirar ele dessa situação. Eu creio que Deus vai resgatar o que você deu na fome. Eu acredito. Tudo está dizendo que não, mas eu acredito que Deus vai mudar a minha situação. Agora, ele profetiza com fé, Diácono Mateus. O profeta ouve a voz de Deus e ele profetiza com fé. Profetiza acreditando, profetiza na certeza, porque ele sabe quem mandou ele profetizar, tem poder para fazer. Quem mandou ele profetizar, irmãos, tem poder para fazer o milagre, tem poder para fazer o impossível. Você não entendeu? Quem mandou foi o Senhor. Quem está mandando você profetizar nessa noite é Deus. Não importa, irmão, mas a minha situação é difícil. Irmão, mas a minha casa, o meu marido tem um coração duro, a minha esposa tem um coração duro, meu filho tem um coração duro. Mas não tem jeito, a minha causa, a juíza disse que está perdida, o médico disse que eu vou ter que ficar assim o resto da minha vida. Mas quem mandou profetizar, ele tem poder para mudar essa situação. A última palavra é dele. Veja bem, irmãos, antes do profeta profetizar, era apenas ossos secos. Era apenas restos de ossos que estavam sequíssimos, sem vida, sem cor, sem brilho, sem luz. Mas depois que ele profetizou, aleluia, a Bíblia diz que houve um brilho. Começou a ver um barulho primeiro no mundo espiritual. E daqui a pouco começou a ouvir um barulho lá no meio do vale, cada osso se ajustando. Eu imagino um monte de osso espalhado, começou a fazer um barulho dos ossos batendo com cada osso. Meu Deus. E a Bíblia diz que cada osso foi se ajudando. Glória a Deus. Você está entendendo? Eu não sei o que está bagunçado, espalhado na sua casa. Mas a partir do momento que você profetizar crendo, as coisas vão começar a se ajuntar. Aquilo que estava fora do lugar vai começar a voltar para o lugar.
Aquele que estava um pouco afastado, saindo, vai começar a voltar. Se quem mandou você profetizar, tem poder para fazer. Glória a Deus. E depois que ele profetizou, a Bíblia diz que o evangelho da unha, cada vez começou a se juntar e começou a criar nervos, pele, e começou a ter uma cor diferente. E começou a ter uma cor diferente. E o mais interessante, antes dele profetizar, os ossos estavam tudo no chão caído, deitado, prostrado. Depois que ele profetizou, teve o barulho, os ossos começaram a se juntar e ficou em pé. Glória a Deus, aleluia. E ficou de pé. Está entendendo? Ah, minha família está caindo. Ah, meu filho está caindo. Ah, meu irmão está caindo, está prostrado no chão. Estava antes de você profetizar. Mas a partir do momento que você começou a profetizar, ele vai ficar de pé. Glória a Deus. Antes de você profetizar, Deus está falando no coração agora, irmãos. Antes de você profetizar, o sonho estava só no projeto. Aleluia. Os planos estavam só no projeto. Mas depois que você profetizar, ele vai sair do papel. Antes de você profetizar, você pode ter chegado aqui com dor na coluna, com dor de cabeça, com mal-estar. Antes de você profetizar, você pode ter chegado aqui desanimado, frustrado com o homem, com as coisas que têm acontecido por aí. Antes de você, aleluia, profetizar, talvez você chegou aqui vazio, o coração entristecido, pensando até em parar. Mas depois que você profetizar, você vai ficar em pé, aleluia. E depois eles ficaram em pé, mas eles estavam vazios ainda. Então não basta eu estar de pé, aleluia. Há muitos ossos que estão de pé, mas estão vazios. Aí Deus fala assim: ainda falta uma coisa. Ainda falta uma coisa, profetiza. E diz assim: ó Espírito, aleluia, vem dos quatro cantos, aleluia, enche esses ossos, enche esse exército. Ou seja, não basta eu estar de pé, não basta eu só vir na igreja de corpo, não basta eu só estar presente com o corpo. Mas também está cheio do Espírito Santo. Você precisa se encher desse Espírito Santo. A Bíblia diz que depois que ele profetizou, o exército estreita-se hoje. Aleluia. Ou seja, você precisa profetizar para que o Espírito Santo entre na tua casa, entra na tua família, entra na tua vida, para que você venha permanecer de pé. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, é tão difícil quando Deus nos leva para o vale, é tão difícil, mas no vale você vai chorar, no vale você vai se espremer, mas no vale, irmãos, você vai ter uma intimidade. No vale você vai conhecer mais Deus. A Bíblia diz que foi a mão de Deus que levou. Aleluia. Não foi o diabo, não foi Satanás, foi a mão de Deus. Aleluia. Jesus, nós vemos ali no capítulo 4 de Mateus, quando ele batiza, ele jejua. A Bíblia diz que logo depois o Espírito Santo de Deus levou Jesus para onde? Para o deserto, irmãos, para ser tentado pelo diabo. Então, muitas das vezes não é o diabo que nos leva para o deserto, a não ser quando nós vamos com as nossas próprias pernas. Muitas das vezes o deserto que estamos passando, estamos enfrentando,
É Deus que está nos levando. É Deus que te colocou nesse vale. Deus está falando no meu coração. Tem pessoas aqui que estão no vale. Não tem nada colorido para você. E você só tem sentido tristeza e vontade de chorar nesse vale. Mas Deus te deu uma ordem nessa coisa, para você profetizar nesse vale. E ficar atento à voz de Deus. Porque tudo que Deus falou para o profeta Ezequiel, ele fez. Eu não sei qual é o vale, mas Deus está falando. Fica atento na voz dele. Não faça nada precipitado. Não faça nada com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento. Fica atento na voz de Deus. Talvez você não está vendo solução, você não teve resposta de ninguém que você queria. Mas Deus está dizendo, você vai ficar atento à minha voz. Você vai profetizar na hora que eu mandar. Você vai falar na hora que eu mandar. Porque enquanto é de Deus, nós podemos ficar tranquilos. Quando é Deus que fala, irmãos, conosco, nós podemos ficar tranquilos. Ezequiel entendeu tudo que ele precisava naquele vale era ouvir a voz de Deus. Era ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é melhor do que qualquer coisa que você tem veio por aí nessa terra. A palavra de Deus é o que nós precisamos ouvir. A palavra de Deus é o que nós precisamos para que nós venhamos ter vida e dar vida para as outras pessoas. Ezequiel só foi usado ali naquele lugar para profetizar a vida, porque ele estava de pé e ele tinha vida, e ele tinha o Espírito Santo, e ele era curado, e ele era restaurado, e ele era cheio do Espírito Santo. Ou seja, então pessoas cheias do Espírito Santo profetizam bênçãos na vida das pessoas. Pessoas curadas profetizam cura na vida das pessoas. Pessoas que têm luz profetizam luz e bênção na vida das pessoas. Pessoas que conhecem Jesus, aleluia, profetizam Jesus na vida das pessoas. Ou seja, então aonde eu estiver, o vale que eu estiver, muitas vezes Jesus vai nos levar em vales. Não que nós estejamos passando, outras pessoas vão estar no vale. E Jesus vai te colocar lá, para você ver o vale que elas estão passando. E você vai profetizar no vale delas. E ele vai confirmar a palavra de Deus. Deus levou em espírito, em uma visão, o profeta Ezequiel no vale. Ele viu toda a casa de Israel estava espiritualmente. Ele profetizou vida para aquele povo. Ele profetizou renovo para aquele povo. Ou seja, eu não sei na onde que Deus vai te levar. Se é na escola, se é no seu trabalho, se é na faculdade, se é na feira, se é no ar livre, eu não sei se é na esquina, se é na casa do vizinho. E talvez lá você vai deparar com o vale dele. E Deus vai dizer, profetiza para ele, porque você profetiza porque você conhece a palavra. Profetiza, talvez a situação esteja de mal a pior. A pessoa está precisando de uma resposta. Você não pode chegar lá e dizer, não tem jeito, não tem jeito. Não, você vai dizer, olha, eu conheço Deus. Isso é coisa para Deus. Talvez o médico já disse que a sua enfermidade não tem mais cura. Meu Deus. Que a sua causa não tem mais o que fazer. Aí você vai dizer, eu conheço um Deus da Bíblia. Que ressuscita até mortos. E digo mais, ele mesmo venceu a morte. E ele mesmo se entregou porque ele não podia ser morto. Aleluia. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu conheço alguém que está vivo, aleluia, que venceu a morte. Eu conheço alguém, aleluia, que não tinha pecado nenhum e colocou os meus e os seus pecados sobre os seus ombros e carregou, aleluia. Eu conheço alguém,
minha culpa, é a tua culpa, aleluia. Meu coração dele, aleluia. E foi para o céu, mas ele disse que foi preparar lugar, aleluia. E que não nos deixaria órfãos, e enviaria outro consolador, o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ou seja, meu coração dele não te deixa sozinho nesse vale. Eu conheço alguém, aleluia, que está com você nesse vale. Talvez você não está vendo, mas a Bíblia diz que ele intercede por gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho nesse vale. Você não está sozinho nesse vale, aleluia. O Espírito de Deus está com você nesse vale. Ele vai tirar você desse vale. Permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença desse Deus. Não importa o vale, não importa o deserto. Nós vemos Elias ali, debaixo do pé de cima, descansando, pedindo a morte. Porque no vale a gente chega a pedir até a morte. No vale a gente chega a pedir até, Senhor, eu quero parar, entregar meu ministério, entregar minha chamada, eu quero parar, não quero cantar mais com as irmãs, não quero cantar mais com o João, não quero mais ficar na frente de nada. Eu não quero, Senhor, porque eu estou no vale. Elias estava sendo perseguido ali por Jezabel. Ele estava sendo perseguido por todos os lados. E ele chegou um momento da sua vida que ele tomou uma decisão de falar: Deus, para mim chega, basta. Não aguento mais esse vale, não aguento mais esse deserto. Eu não aguento, não tenho mais força. Quantas vezes você já disse isso? Quantas vezes você já pensou dessa forma? Elias pensou que estava sozinho no deserto. Pensou que Deus não estava ouvindo a sua oração. Sabe quando você ora, você clama e você não escuta som de nenhum lugar? Elias estava assim. Sabe quando o profeta vem e ele pega uma revelação para o irmão que está do teu lado, para o irmão que está atrás de você, para o irmão que está do outro lado, mas não fala com você? Elias estava assim. E ele pensou: eu não aguento mais essa situação. É tanta luta, acabei de vencer ali os 450 profetas de Baal, acabei de vencer tantas guerras, e vem, Senhor, eu não quero mais. Eu não quero mais. Aí ele deita debaixo do pé de cima do deserto, aí Deus fala: tadinho. Ele nem sabe que a história dele está apenas começando. Aí Deus vai para o lado e vai para o anjo: desce lá e alimenta meu servo. Desce lá, leva água, leva pão para ele. Ou seja, no deserto tem providência, no vale tem providência. Deus está enviando hoje nessa noite. Eu não sei o que você vai precisar, mas o anjo de Deus estabelecendo nessa noite, aleluia, para enviar a providência, entregar a providência de Deus para a tua vida. Aí ele acorda com fome, com sede no deserto, olha do lado, um copo de água e pão. O anjo olha e diz para ele: coma e beba dessa água. Porque longa é a tua caminhada. Meu Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? A tua história não acaba aqui. O vale não é para você ficar parado. Deus levou o profeta Ezequiel no vale, mas disse para ele: fica parado. Deus falou para ele: anda embora. Ou seja, o vale não é para você ficar prostrado, é para você andar, é para você marchar. Ele te levou no vale, mas ele não disse para você ficar parado no vale. Ele não disse para você ficar murmurando no vale. Ele não disse para você ficar chorando no vale. Ele não disse para você ficar reclamando do teu vizinho no vale. Ele não disse para você ficar reclamando da internet no vale. Ele disse: eu estou te levando no vale, vai ser para você andar no vale. Aleluia! Porque o vale não é para te matar, é para te ensinar, é para você ter mais resistência,
Ou seja, o vale não vai te parar. O vale não é o fim para você, Ezequiel. Meu Deus. Você está no vale, mas Deus está dizendo: anda ao redor e profetiza. As coisas estão difíceis na sua casa, continua marchando. A porta ainda não se abriu, continua andando. Aleluia. A tua vitória, a resposta que você está procurando, aí não chegou, continua vindo na casa de Deus, continua orando, continua louvando, porque a qualquer momento vai ouvir um barulho e as coisas vão se ajudar, cada qual no seu lugar. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus, agradeço a você.